Não, eu só ia comentar que, até para além do caráter, como dizer, ficcional da obra também, né? Existe essa espécie de documentação ali de um fenômeno que acontece, que parece que pessoas que lidam muito com doenças, né, tendem a ficar hipocondríacas e, principalmente no que diz respeito a doenças psicológicas, absorverem algo daquilo que elas combatem ou tentam curar, por assim dizer, né? Daí que, por exemplo, frequentemente você encontra psicólogos que parece que entendem menos sobre a alma humana do que um homem normal, né? Porque deixam de, como dizer, tentando estudar o que é a falta de normalidade para tentar curá-la, né, acabam assumindo trejeitos, que teoricamente seriam os trejeitos corretos ou saudáveis, né, que absolutamente não são normais, né, que não são próprios dos homens comuns, né, daí que, por exemplo, essa coisa mesmo de controlar a ansiedade, né, não que isso não tenha uma aplicação patológica, em casos que são realmente patológicos, né, é interessante você identificar a ansiedade em pessoas que a têm de modo excessivo, né? Mas parece que se você tentar combater qualquer tipo de ansiedade, você até a excita mais, né? É daí que, por exemplo, as pessoas sempre tiveram um certo nível de ansiedade, sempre combateram naturalmente essa ansiedade mediana e sempre deu certo em alguma medida, né? Ou pelo menos parece que dava mais certo do que hoje. Essa coisa também de você isolar um, às vezes um fenômeno normal da alma humana, mesmo que uma anomalia normal, né, por contraditório que seja essa expressão, você isolar essa coisa e chamar de doença, parece que potencializa em algum sentido, né, os efeitos naturais da É, coisa. é tinha eu tenho uma amiga que é psicóloga e que eu achei interessante. Claro, ela dizia que sempre quando chegava algum paciente e ela dava determinado diagnóstico, ela observou isso, né? Ou que ela falava de determinada coisa, por mais que o paciente em si não tivesse aquilo que ela tinha falado, mas pelo fato dela ter dito, ele assumia aquilo para si e passava a se comportar como tal. Então, Aham, aquilo que o senhor falou, às vezes, tem de fato, todo mundo tem um certo grau de ansiedade e é normal, né? Sim, que a gente tenta, de fato, combater com o meio da virtude e pelos meios pelos quais a gente tem a mão ali no cotidiano. E mas parece que quando a pessoa toma aquilo para si de uma forma assim, caramba, né? Claro, não estou falando que não deva ser reconhecido, mas existe, como você falou, um certo exagero às vezes, né? De a pessoa passa a se portar como de fato um maníaco, né? Ou um ansioso assim, de um grau elevado, sendo que às vezes o que ela tem é não é essa coisa toda, né? aham, aham. Que no É uma fundo é coisa não assim distinguir bem. entre uma doença e um vício, né? Tipo assim, não que o Sim, vício seja saudável, né? Mas até pegando a metáfora do corpo, né? Uma coisa é uma ferida que você faz e que o teu próprio sistema imunológico vai curar sozinho, né? Outra coisa é uma fratura que você realmente precisa no médico, né? Nesse caso mesmo, né? Parece que há certas ansiedades que são como que feridas, né? Tipo assim, sim, a alma ela tem um certo sistema imunológico, né? sim, E ela vai curar isso. Enquanto se você ficar colocando muita coisa ali, às vezes você acaba piorando, né? É, sim, ainda mais porque as pessoas hoje em dia não têm, como dizer, uma noção da estrutura da alma, e principalmente da estrutura das doenças da alma, né? E por isso que, no mais, às vezes, quando vai tentar tratar, acaba dando alguma infecção. Esse é o grande problema. foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso da Santa Edith, né? Então, Santa Edith Stein, então, fenomenóloga, renomada, e quando ela pega o castelo interior e vê Santa Teresa falando da alma com aquela profundidade, e então assim, ela se espanta, né? Fala assim, não, uma mulher da Idade Média. Claro que Santa Teresa tinha um certo, entre aspas,
comparado com as outras mulheres da época dela, tinha um certo nível, entre aspas, de cultura, mas não chegava aos pés ou aquém do que talvez a gente tem de hoje, né? De artigos, de evolução científica mesmo. E ela se depara com aquela mulher da Idade Média, com aquela freira, que fala da alma de uma forma tão profunda. Então, como o senhor falou, hoje se desconhece ou se fica naquela parte rasa daquilo que eles chamam de conhecimento de alma ou de psicologia, né? Aham. Uhum. Então, aí entra esse dilema, né, que é, talvez por ter por objeto algo invisível, né, a, a psicologia, ela é mais afetada por uma espécie de teorização excessiva do que outras ciências, né? Sim, Isso é, todo mundo sabe mais ou menos o que é uma planta, né? De tal forma que se você apenas estuda a teoria das plantas, você vai ser prejudicado em detrimento de alguém que tem a teoria e a prática, isso aqui realmente cuida de planta, etc. Mas não é algo tão dramático quanto um sujeito que estuda teoricamente a psicologia, mas não consegue fazer movimentos introspectivos, né? Isso é, certamente todo mundo tem uma noção, ainda que diga que não, né, dessa parte insensível e invisível da alma, né? Mas parece que o pressuposto para você estudar a coisa é você admitir que aquilo existe e tentar ver, né? E se você não faz, aquela coisa. né? Sim, sim. E uma coisa que é muito bacana, que tanto você estuda em metafísica, pelo que Aristóteles fala, que existem dois tipos de conhecimento. Então, tem aquele que é metafísico e o gnoseológico. Então, se conhecer a realidade tal como tal e assumi-la como tal. Então, você vê assim, não, tal coisa é assim, né? E, de fato, queria que a realidade seja objetiva, né? Então, mas hoje em dia que é uma coisa muito rara, né? Às vezes, se eu encontrar uma pessoa, às vezes você está na conversa ali de colegas e, entre aspas, no trabalho, qualquer coisa que seja, e só lança aquela pergunta, né? Sei lá, sobre alguma coisa que seja verdadeira, e a pessoa, não, mas eu não vejo assim, né? Falei, não, meu amigo, assim, Aham, tem coisas que tem coisas que não são subjetivas, a coisa é assim, então em si ela é, né, assim, mas o primeiro passo para uma boa psicologia, como o senhor falou, é de fato assumir a coisa e ver de fato, saber que ela existe e tentar compreendê-la de uma certa forma, até de certa forma objetiva, né? aham.